O general da reserva Walter Braga Neto, vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, foi preso no sábado 14 pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. O mandado foi cumprido no âmbito da Operação Contra-Golpe sobre a trama golpista para manter Bolsonaro no poder. Braga Neto foi alvo da ação da Polícia Federal por suspeita de interferência nas investigações. A prisão preventiva foi decretada por Alexandre de Moraes, a pedido da PF e com aval do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Braga Neto foi preso em Copacabana e atualmente está detido no comando da 1ª Divisão de Exército. O quarto onde ele está conta com armário, geladeira, ar-condicionado, televisão e banheiro exclusivo. Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa durante o governo Bolsonaro, está entre os 40 indiciados pela PF pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Lembrando que golpe é sempre tentativa, porque se o golpe se consuma, não dá mais para punir. A defesa de Braga Neto negou que o ex-ministro tenha tentado obstruir as apurações. O coronel Flávio Botelho Peregrino, da Reserva, foi alvo de buscas da PF, também sob suspeita de obstrução das investigações. A gente vai exibir aqui alguns trechos do relatório da PF que embasou a prisão de Braga Neto. E a gente vai analisando esses prints que eu pedi para a produção separar, que são ali do miolo da decisão, porque muitas vezes a PF no relatório vai, volta, faz uma introdução. Aqui a gente vai ver os elementos que foram definidores a respeito dessa decisão, para a gente saber do que se trata, porque as discussões públicas e principalmente nas redes sociais, elas são muito tribais. Então você tem a turma lá que defende o governo Lula e o STF de um lado, a turma que defende o bolsonarismo e alguns militares do outro lado, e muitas vezes essas pessoas estão alegando em defesa de fulano ou contra Beltrano, sem saber exatamente o que está em jogo na decisão. Então a primeira coisa é entender o que aconteceu, quais foram as alegações. Aí depois cada um faz o seu juízo. Então vamos extrair aqui os elementos dessa história. Pode colocar o primeiro print, produção? Bom, eu separei aí os primeiros prints, que é para mostrar aquilo que a gente já sabia, aquilo que estava no relatório final da Polícia Federal que levou ao indiciamento de 37 pessoas. Lembrando que na semana passada foram 3 indiciados para completar os 40, quer dizer, a investigação continua. Esse é um elemento importante, porque teve uma alegação do Bolsonaro que a gente vai precisar avaliar mais na frente. Então, o que já se sabia antes? Foi na residência do Braga Neto que o núcleo de militares com formação em forças especiais do Exército, os denominados FE, que são aí as iniciais de forças especiais, se reuniram no dia 12 de dezembro de 2022, 12 de novembro de 2022, em evento que contou com a presença do tenente-coronel Mauro César Cid, do Major Rafael de Oliveira e do Tenente-Coronel Ferreira Lima. Só para deixar claro, Mauro César Cid é o Mauro Cid, que fez o acordo de colaboração premiada, portanto tem dado aí há muito tempo depoimentos sobre essa trama golpista. O Rafael de Oliveira e o Ferreira Lima são os kids pretos, são esses militares com formação especial que participaram daquele plano, de acordo com a Polícia Federal, de monitorar o Alexandre de Moraes, eventualmente, para cometer medidas ainda mais graves. Então, vamos passar aí para o próximo print. Além disso, pelo que consta, Braga Neto participou ativamente na tentativa coordenada dos investigados de pressionarem os comandantes da Aeronáutica e do Exército a aderirem ao plano de abolição do Estado Democrático de Direito, praticando condutas voltadas a promover ou fomentar ataques pessoais ao general Freire Gomes e ao tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que está aí como Batista Júnior. Isso aí, repito, tem a ver, não é diretamente ligado ao elemento específico para a prisão preventiva. É aquilo que já se sabia. Isso é um resumo do resumo do resumo. A gente já tinha feito análise aqui, eu esmiucei isso numa postagem em O Antagonista, as pessoas podem procurar, que é como Bolsonaro alimentou a rataria, uma cronologia dos fatos, e na matéria de capa da Cruzoé, também assinada por mim, os homens que barraram o golpe. Isso que está resumido nesses prints que vocês estão vendo na tela, está mais do que provado. Porque a PF encontrou as mensagens do Braga Neto para o Ailton Barros, um capitão reformado, dizendo, em relação ao Batista Júnior, por exemplo, senta o pau no Batista Júnior e inferniza a vida dele e da família. Uma das mensagens mais graves que apareceram em toda essa investigação. E estava mandando fazer isso porque eles estavam se recusando
a aderir ao golpe de Estado. E havia iniciativas semelhantes contra o Freire Gomes e ainda mandou elogiar o Almir Garnier, então comandante da Marinha, que, de acordo com o depoimento desses outros 2 chefes de Forças Armadas, tinha topado colocar as tropas à disposição do então presidente Bolsonaro. Então isso é parte do resumo daquilo que já se sabia e que está bem provado. Vamos para o próximo print. Nada obstante aos elementos coligidos no decorrer da PET número tal e ao status conclusivo do referido apuratório, tudo isso é linguagem ali de relatório, vamos ao que interessa. O surgimento de novos elementos evidenciam uma relevância ainda mais sólida da atuação do general Braga Neto. Esses elementos se apresentam a partir do novo depoimento prestado por Mauro Cid, no âmbito da colaboração premiada, os quais permitiram uma reanálise do contexto da atuação do general Braga Neto, notadamente no que se relaciona à prática de condutas voltadas à interferência ou obstrução de atos de investigação. Então, o que a Polícia Federal está dizendo? Está dizendo, olha, além de tudo aquilo que a gente descobriu e tal, que são motivos pelos quais o Braga Neto foi indiciado e poderá ser denunciado pela PGR, poderá eventualmente ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o novo depoimento do Mauro Cid, novo mesmo, tá? E a gente vai ver essa data mais adiante. Ele está trazendo um reforço aqui a outros elementos de que houve uma tentativa de obstrução da investigação. Até agora, nesses prints, não se disse exatamente o que aconteceu. Vamos passar para o próximo, então. Conforme descrito nos tópicos em sequência, os elementos apresentados por meio do referido acordo de colaboração, quer dizer, são os depoimentos do Mauro Cid, são corroborados pelo robusto conjunto probatório angariado pelas apurações, indicam profundidade e contemporaneidade da atuação do general Braga Neto, circunstâncias que fundamentam as medidas solicitadas ao final desta representação. Tá, isso é uma introdução, portanto, a esses novos elementos, que a gente até aí não sabe quais são. Ok? Então a PF, no finalzinho, reparem, ela está dizendo que tem profundidade e tem contemporaneidade, que é um elemento ali que é necessário para a decretação de uma prisão preventiva e que está sendo, nesse momento, objeto de debate. O elemento é contemporâneo, não é, etc. A gente vai ver essa discussão mais à frente. Vamos tentar primeiro entender o que a PF está alegando, o que de novo surgiu na investigação. Próximo print. Os primeiros indicativos de atuação de Braga Neto no sentido de interferir nas apurações ocorrem ainda durante as apurações dos fatos relacionados à PET número tal, investigação que teve Mauro César Lourena Cid como um dos investigados. O Mauro César Lourena Cid é o pai do Mauro Cid. Tá? Então, está falando os primeiros atos relativos à interferência de investigação, que é base por lei para a decretação de prisão preventiva, teve lá início com uma investigação que envolvia o Mauro César Lourena Cid, pai do Mauro Cid. Tá, até agora a gente também não sabe, portanto, do que se trata. Vamos para o próximo print para ver se há mais especificidade. A perícia realizada no aparelho celular apreendido em poder de Lourena Cid, repito, pai do colaborador Mauro Cid, demonstrou que todas as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp foram apagadas nas primeiras horas do dia 8 de agosto de 2023, 3 dias antes da mencionada Operação Lucas, né, que foi citada ali no print anterior, que eu pulei na hora da leitura, para a gente agilizar aqui o processo. Então, o que a PF está mostrando? Que havia comunicação, enquanto o Mauro Cid estava dando os depoimentos de colaboração premiada, entre o general Braga Neto e o pai do Mauro Cid. Eles estavam trocando mensagens, só que essas mensagens foram apagadas pelo pai do Mauro Cid do celular. Então vamos ver o que sobrou aí a respeito dessa comunicação. O que a PF tem em mãos sobre essa comunicação que de fato estava acontecendo. Próximo print. No dia anterior, 7 de agosto de 2023, portanto, o pai do Mauro Cid, Lourena Cid, manteve diversas interações via WhatsApp com Braga Neto, conforme, aí diz lá, os documentos, os números, etc. Foram registradas 2 interações via aplicativo WhatsApp com o contato que é lá o contato do Braga Neto. E uma chamada que durou 3 minutos e 32 segundos. Então isso foi documentado como prova. Tá? Então eles têm ali o registro de que houve trocas de mensagens e o registro de uma ligação entre eles, com mais de 3 minutos e meio. E diz ali, o referido contato, que é numérico, encontra-se salvo na agenda do general como
Walter BN, tratando-se de Walter Souza Braga Neto. Imagino que tenha trocado aí, né, provavelmente na agenda do Lorena Cid, como Walter BN, que é o Walter Souza Braga Neto. Vamos para o próximo print. E, repito, tinha ali as mensagens, quer dizer, você tem a prova, não é simplesmente a PF falando, olha, nós encontramos isso está aqui. Nesse contexto, cabe destacar que as apurações identificaram trocas de mensagens realizadas no dia 12 de setembro de 2023, aí, entre outras pessoas, o Mário Fernandes, o indiciado, né, ele foi ali um dos 37 inicialmente indiciados, e o coronel reformado Jorge Luiz Corman. No diálogo, o Mário Fernandes relata a Jorge Corman que os pais de Mauro Cid ligaram para os generais Braga Neto e Augusto Heleno, informando que, aspas, é tudo mentira, fecho aspas, possivelmente sobre as matérias divulgadas pela imprensa sobre o acordo de colaboração. Portanto, nesse print aí, vamos esquecer por um momento que a gente estava falando do diálogo entre o Braga Neto e o pai do Mauro Cid. A PF está só citando que tinha um outro diálogo à parte entre o Mário Fernandes e o Jorge Luiz Corman, dois militares, em que um estava dizendo para o outro, os pais do Mauro Cid falaram aí para o Braga Neto e para o Heleno que é tudo mentira sobre isso que está saindo nos jornais. Quer dizer, você tem aí um relato indireto, mas que mostra que outros investigados sabiam que estava havendo um contato entre o pai do Mauro Cid e o Braga Neto. Isso que é o mais relevante para esse momento. O resto, quem é que estava mentindo, se é a imprensa, se é o Mauro Cid, etc., era o que eles estavam tentando saber no momento, né? Vamos para o próximo print. Esse diálogo ocorreu 3 dias após a decisão proferida no dia 9 de setembro de 2023, em que o excelentíssimo ministro relator está aí na tela. Esse diálogo ocorreu 3 dias depois do Moraes, o relator, homologar o termo de colaboração premiada do Mauro Cid. O contexto dos fatos indica que o general Braga Neto tentou obter os dados do acordo através de familiares do colaborador e que a informação chegou ao investigado Mário Fernandes, como forma de tranquilizar os demais integrantes da organização criminosa de que os fatos relativos aos mesmos não estariam sendo repassados à investigação. Então, aquilo que eu estava explicando é o que a PF está colocando aí nas palavras de relatório da Polícia Federal. A mensagem sobre a comunicação com o pai do Mauro Cid estava sendo repassada a outros investigados e eles estavam cientes disso. Vamos para o próximo. Conforme descrito, as ações foram realizadas por meio de contatos telefônicos com o genitor, né, o pai do colaborador, que o pai é o general Lorena Cid, com as seguintes finalidades. Aí já é uma conclusão da PF. Obter dados sigilosos, controlar o que seria repassado à investigação e, ao que tudo indica, manter informados os demais integrantes da organização criminosa. Mais adiante, então, foi encontrado lá o documento na sede do PL, que é o partido do Bolsonaro, que era o partido do Braga Neto. Braga Neto era vice na chapa derrotada do Bolsonaro em 2022. Então, na mesa do assessor do Braga Neto, que é o Flávio Botelho Peregrino, encontrou-se um documento com perguntas e respostas acerca da colaboração premiada realizada por Mauro Cid. Então, vamos passar e agora vai estar aí, ó. Pronto, tá tudo certo. Esse é o documento que a PF reproduz. Me parece que é uma parte desse documento, porque depois no texto ela se refere a outros trechos que não aparecem aí reproduzidos. Mas tem lá, teor das reuniões, o que foi delatado, minuta do 142, existia documento físico? Quer dizer, 142 era aquele artigo da Constituição que, na interpretação anômala, segundo a PF, feita pelos bolsonaristas, permitiria a atuação das Forças Armadas como poder moderador e, portanto, um golpe de Estado em nome de um artigo da Constituição, o que é uma tentativa disfarçada de legitimar um golpe, feita, inclusive, por alguns juristas associados ao bolsonarismo, né? Teve gente que, inclusive, tinha familiar ali com boquinha associada. Tem lá escrito Felipe Martins também no meio do documento. Tem também outro elemento, imprensa plantando narrativa das FE liderando os movimentos. Aí tem 3 datas, 12 e 24 de dezembro e 8 de janeiro. Essas datas foram datas em que houve grande confusão, né? Houve aqueles incêndios ali, com um depoimento que seria acontecido na sede da PF no dia 12 de dezembro. 24 de dezembro foi quando foi encontrado aquele caminhão, lembra, Duda? Com explosivos em Brasília. 8 de janeiro foi o dia da invasão.
Então eles estavam ali dizendo, a imprensa está plantando narrativa e tal. O que está saindo na imprensa e que não foi delatado? Outras informações. Então tem ali um documento em que havia perguntas e respostas sobre a colaboração do Mauro Cid, mostrando o interesse deles em saber. Próximo print. O conteúdo do documento revela que possivelmente foram feitas perguntas sobre o conteúdo do acordo de colaboração realizado por Mauro Cid em sede policial, as quais teriam sido respondidas a princípio pelo próprio colaborador em vermelho. Isso aí não ficou muito bem explicado, não, sobre as respostas, mas se entendeu ali que era um documento sobre a colaboração do Mauro Cid. O documento denota a preocupação dos investigados com a apreensão da minuta do 142, referente ao documento que esboçava o decreto de instauração de estado de exceção no Brasil e se existia documento físico deste. Obviamente, se encontrar um documento físico é mais comprometedor para aqueles que estavam associados nessa trama. Próximo. Continuando a ler aqui o pedido de prisão do Braga Neto feito pela Polícia Federal. Chama a atenção que, ao final, há uma espécie de considerações pessoais, que seriam informações expressas pelo próprio Mauro Cid. Nesse ponto é descrito que perguntaram muito do general Mário, referindo-se ao general Mário Fernandes, também investigado. Além disso, ressalta que não falou nada sobre os generais Heleno e Braga Neto. E ainda enfatiza que teria feito uma defesa de Braga Neto, ao afirmar que general Braga Neto, GBN, não é golpista, estava num pensamento democrático, de transparência das urnas. Então tinha um documento ali sobre a delação do Mauro Cid com algumas especulações do que estava sendo dito. Próximo print. Além de ter sido encontrado na mesa de trabalho de um dos seus assessores no PL, o fato de referido documento dar ênfase sobre qual seria a participação de Braga Neto na trama delitiva indica que o indiciado tentou obter dados sigilosos da colaboração. Os elementos de prova, ora apresentados, restaram materializados na mudança dos relatos prestados pelo colaborador, Mauro Cid, em relação à atuação do general Braga Neto na organização criminosa, conforme detalhado no tópico a seguir. Agora, vem um elemento importante aí para essa decisão da PF, que foi que o Mauro Cid, em depoimento anterior, estava aliviando um pouquinho o Braga Neto. E aí ele deu um novo depoimento em que foi mais incisivo sobre a atuação direta do Braga Neto. E a PF coloca essa mudança no sentido de que, como vai estar explicado aí nos próximos prints, aquela pressão, aquele telefonema do Braga Neto para o pai do Mauro Cid era uma forma de pressão, uma forma de constrangimento. E isso poderia estar causando o efeito de o filho não entregar o Braga Neto. Só que depois ele acabou alterando o seu depoimento. Então vamos ver o que a PF escreve em seguida. Da mudança de versão dos relatos prestados por Mauro Cid. Indagado ao longo da colaboração sobre as circunstâncias da reunião de 12 de novembro de 22 na residência de Braga Neto, Mauro Cid apresentou relatos dissonantes sobre aspectos centrais que envolveram o referido encontro e a atuação do indiciado Braga Neto. E aí eles colocam duas colunas, com o depoimento anterior e outra com o depoimento posterior. Talvez fique pequeno aí na tela, para quem principalmente acompanha pelo celular, mas eu vou ter que ler pelo menos os trechos em negrito. Sobre a reunião, que os dois militares pediram para tirar foto com o presidente Jair Bolsonaro e queriam dar um abraço no general Braga Neto. É o que o Mauro Cid estava dizendo antes, que no local discutiram sobre a conjuntura nacional do país, a importância das manifestações, o pedido de intervenção militar, os pedidos que estavam sendo feitos pelo pessoal, se podia sair, se não podia pedir, se era ali, se não era, se as manifestações podiam estar lá, se não podiam estar lá, que era sobre o contexto do que estava acontecendo no país. Não, produção, não faz assim não, deixa geral mesmo, porque eu tô lendo aqui o negrito. Então eu li os dois negritos na coluna da esquerda, que mostram o quê? Que o Mauro Cid antes estava sendo muito genérico, muito ensaboado ali, dizendo, o Braga Neto estava só discutindo, a manifestação estava lá, podia, não podia, isso pode, isso não pode e tal. Aí depois, no novo depoimento, e novo mesmo, vocês vejam que a data ali em cima é 21 de novembro de 2024, isso foi mês passado. O colaborador retifica o seu depoimento anterior à Polícia Federal, onde afirmou isso e aquilo, que é o que eu acabei de ler. E aí ele fala, alguns dias após... ele fala, refere-se às questões que ambos os coronéis lhe apresentaram pessoalmente sobre a indignação com a situação do país e a necessidade de ações concretas. Quer dizer, não era mais uma discussão sobre o que podia e não podia. Eles estavam
indignados com aquela situação e que partiram para ações concretas. Aí vem o negrito. Alguns dias após, o coronel de Oliveira esteve em reunião com o colaborador Mauro Cid e o general Braga Neto no Palácio do Planalto ou da Alvorada, onde Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. O dinheiro foi entregue numa sacola de vinho. Braga Neto afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio. Então, tá lá, pode dar esse close que vocês acabaram de dar, porque é só no negrito da parte da direita, esse aí funcionou, dizendo que o Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. Isso é a operação dos Kids Pretos, daqueles militares das Forças Especiais que ficaram monitorando o Alexandre de Moraes. E, segundo o Mauro Cid, o Braga Neto estava dizendo ali nos bastidores que o dinheiro tinha sido obtido junto ao pessoal do agronegócio, o que volta a comprometer outras pessoas que precisarão ser identificadas pela Polícia Federal. Continuando. Próximo print. Conforme se verifica em audiência realizada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, perante o excelentíssimo ministro relator das investigações, que é Alexandre de Moraes, o colaborador Mauro Cid trouxe novos fatos relacionados ao financiamento das ações de forças especiais pelo indiciado Braga Neto. O general repassou diretamente ao então major Rafael de Oliveira dinheiro em uma sacola de vinho que serviria para o financiamento das despesas necessárias à operação. Próximo print. Nesse sentido, a investigação confirmou que o aparelho celular comprado pelo major Rafael de Oliveira, utilizado para as ações clandestinas no dia 15 de dezembro de 22, foi pago em espécie na loja tal de Goiânia. E aí fala também que os chips vinculados aos números tal, integrantes do grupo Copa 2022, que já tinha sido identificado no relatório anterior da PF, foram todos recarregados com crédito no valor de R$20 no dia 9 de dezembro, de forma sequencial, na drogaria tal, localizada em tal lugar, e que os pagamentos também foram realizados em espécie. O que a PF está mostrando? Que o Braga Neto mandou o dinheiro que ele disse ser do agronegócio para esses militares e que esses militares foram fazendo compras com dinheiro vivo, portanto, aquele dinheiro da sacola de vinho, para a realização do monitoramento do Alexandre de Moraes. Próximo print. A mudança substancial nos relatos do colaborador em relação à participação de Braga Neto nos fatos, notadamente a omissão quanto à atuação do indiciado como principal elo de financiamento do evento Copa 22, indica que as ações de obstrução surtiram o efeito pretendido pela organização criminosa, na medida em que retardaram a identificação de fatos relevantes ao contexto investigativo. Então isso é o que eu expliquei antes. Pode voltar para mim, produção? Está dizendo o seguinte: olha, a mudança do depoimento do Mauro Cid mostra que as tentativas do Braga Neto de interferir, quer dizer, a conversa com o pai esse documento ali que indicava que havia uma articulação em curso, estavam surtindo efeito porque o Mauro Cid não estava entregando toda a verdade. Aí ele resolveu fazer um outro depoimento, dizendo, não, isso aqui aconteceu, isso aconteceu e tal, e aí você tem um quadro mais completo. Tem mais print, produção? Pode colocar que já está acabando, para a gente ter aqui todos os pontos identificados pela Polícia Federal. Nesse sentido, não, esse já foi. A investigação confirmou, dinheiro em espécie. Pode passar para o próximo. Sob outro aspecto, a mudança substancial, é o que eu acabei de explicar. Próximo. Aí confrontado pela PF em 5 de dezembro de 24, foi nesse mês. Após a apresentação dos novos fatos ao STF, o Mauro Cid confirmou que o Braga Neto tentou obter dados da colaboração por intermédio de seu pai. O colaborador confirmou que o Braga Neto tentou obter dados da colaboração por intermédio de seu pai em contatos telefônicos no período em que o acordo de colaboração premiada estava sendo firmado. E aí, para a gente concluir, a gente vai mostrar o trecho do diálogo entre o delegado Fábio Schor, aquele que foi xingado de bandido pelo Marcel Van Hatten, deputado federal do Novo, num caso que a gente examinou aqui na semana passada, e o Mauro Cid. Então o delegado fala, entrando agora em partes aqui para a gente esclarecer em relação ao seu último depoimento prestado no STF, o senhor cita a participação do general Braga Neto nas ações, inclusive de financiamento das ações operacionais realizadas por integrantes das Forças Especiais do Exército. Especificamente, o senhor
E a gente também identificou no relatório final documentos que evidenciam que o Braga Neto tentou de alguma forma intervir na investigação, obtendo elementos do acordo de colaboração firmado pelo senhor com a PF. Dentro desse contexto, como se deu essa ação dele, as pessoas por meio de quem ele tentou obter esses dados? Quer dizer, o delegado está fazendo lá uma pergunta que é toda meio truncada, mas ele está perguntando qual foi o contexto aí desse pedido de informações do Braga Neto. Pode passar. E o Mauro Cid responde, basicamente isso aconteceu logo depois da minha soltura, quando eu fiz a colaboração naquele período, onde não só ele como outros intermediários tentaram saber o que eu tinha falado. Isso fazia um contato com o meu pai, ele está confirmando. Tentavam ver o que eu tinha, se realmente eu tinha colaborado, porque a imprensa estava falando muita coisa, não era oficial, aí tem uma transcrição meio truncada também, e tentando entender o que eu tinha falado. Tanto que o meu pai, na resposta, que é aquela de terceiro, disse não, o Cid falou que não era. Me parece que aí o Mauro Cid está se referindo à mensagem do Mauro Fernandes com o Jorge Corma, que estavam, um estava dizendo para o outro, o pai do Mauro Cid está dizendo lá para o Braga Neto que ele não falou isso, que a imprensa está dizendo não e tal. É tudo mentira, né? Que é tudo mentira, exatamente. A gente já vai analisar isso. Próximo print. Aí o delegado, esse contato que ele fez com seu pai, como é que foi esse contato? Mauro Cid, normalmente era por telefone, até pela distância de cidades. O delegado, seu pai no Rio? Mauro Cid, meu pai no Rio, ele em Brasília. Meu pai em Niterói. Niterói é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, vizinha da capital fluminense. Não posso confirmar se teve contato pessoal, mas eu acho que não. Quer dizer, está confirmando que houve os contatos telefônicos, não necessariamente eles se encontraram. Próximo print para o que a PF deduz. Né? No dia 6 de dezembro, aliás, não é nem o que a PF deduz, é o que aconteceu no dia seguinte a esse depoimento do Mauro Cid. Data seguinte ao depoimento de Mauro Cid, intimado a depor em sede policial, o general Lorena Cid, pai do colaborador. Portanto, o pai do Mauro Cid, no dia seguinte, confirmou que o Braga Neto entrou em contato no período em que o acordo estava sendo realizado logo após a soltura de Mauro Cid. Não se recordando, porém é meu, tá? Se os assuntos tratados tinham relação com o acordo de colaboração premiada. Olha essa frase. A hesitação em confirmar o contato, em contradição ao próprio filho, e os elementos probatórios identificados é a circunstância que reforça a interferência de Braga Neto sobre o colaborador e seus familiares. Essa formulação aí da PF, que às vezes se expressa mal mesmo no relatório, ela está sendo contestada. Mas, assim, não estou aqui fazendo juízo, está certo, está errado, estou só querendo explicar para o público o que a PF está querendo dizer. A PF está querendo dizer o seguinte, o Mauro Cid confirmou que houve o contato, o Mauro Cid mudou de versão recentemente. O pai do Mauro Cid confirmou que houve o contato com o Braga Neto, só que ele disse que não se lembra se era sobre o acordo de colaboração premiada. Ora, sobre o que mais seria, não é? Na visão da PF, ele estava querendo saber, até porque tem outros elementos ali que indicam isso. Então, o pai do Mauro Cid hesitou. Sinal de quê? Sinal de que há um constrangimento, há um medo, há algum tipo de temor de envolver o Braga Neto. Só que o filho acabou envolvendo, acabou comprometendo o Braga Neto. O pai falou assim, não me recordo e tal, ficou meio ensaboando. E aí a PF está dizendo, olha, isso aí reforça a interferência de Braga Neto sobre o colaborador e seus familiares. Quer dizer, o Braga Neto, como general, ligando para o pai do colaborador, ele estava causando algum tipo de constrangimento, tanto que depois, só depois, houve uma mudança e mesmo assim o pai não quis confirmar. Então, quer dizer, causa algum medo que uma figura como o general estivesse querendo saber e tal, do que o colaborador estava falando, se estava entregando ele, se não estava. Essa é a visão da PF. Próximo, para a gente encerrar, só vai até aí, é o último print. Assim, todos os elementos de prova identificados pela investigação demonstram a atuação efetiva do indiciado Braga Neto na coordenação das ações clandestinas que visavam prender/executar o ministro Moraes e nas ações contra os candidatos eleitos no pleito de 2022, Lula e Alckmin. Ao mesmo tempo, o indiciado atuou durante todo o período investigativo para evitar que o colaborador o citasse em posição destacada no contexto dos fatos apurados. Essa é a conclusão da PF. Que o Braga Neto atuou para que não fosse citado em posição destacada no contexto dos fatos apurados. O que está ali em cima é aquilo que já veio no outro relatório. São os crimes pelos quais, ou pelo menos os crimes em tese, pelos quais o Braga Neto será julgado lá na frente.
No final, vem a conclusão da PF sobre o motivo da prisão preventiva. Quer dizer, se está obstruindo a investigação, prende-se preventivamente para blindar a investigação para que ela ocorra sem qualquer tipo de atraso ou manipulação. Muito bem, Duda Teixeira. Aqui foi uma explicação bem detalhada sobre o que aconteceu. Então, você tem elementos novos de um depoimento recente, nessa virada aí de novembro e dezembro, mas que dizem respeito a algo que aconteceu lá em agosto de 2023 com as ligações para o pai do Mauro Cid. O que você destaca? Bom, tentando aqui colocar um pouco de ordem nessa história toda, é uma prisão, uma ordem de prisão preventiva, falando que houve obstrução de justiça. Prisão preventiva, ela acontece antes do julgamento, ela tem situações muito específicas em que ela pode acontecer, e aí, se alguém está naquele momento, aí tem essa história da contemporaneidade, né? Atrapalhando as investigações, então pode ser alguém coagindo uma testemunha, sumindo com informações, né? Apagando provas, queimando cadernos, fita cassete. A gente já viu isso de monte acontecendo na história. Você prende esse sujeito que está ameaçando as investigações e aí a investigação consegue continuar normalmente, e depois você tem a denúncia, o julgamento e talvez a condenação. Então é isso que aconteceu. O que a gente pode, lendo aí essa ordem, a manifestação da PGR, a ordem do ministro Moraes, e que não se tem dúvida, Felipe, que ocorreram esses telefonemas do Braga Neto para os pais do Mauro Cid. Isso aí, não se tem dúvida disso. E que havia o interesse do Mauro Cid em obter informações sobre como tinha sido essa delação. Isso também é ponto pacífico, né? Ninguém discute isso. A partir dessas evidências claras, a PF ela vai tirar as conclusões dela. E eles dizem ali, eles estavam querendo obter dados sigilosos e controlar controlar o que seria repassado à investigação. Controlar o que está passando na investigação de alguma maneira, orientar ou dirigir aquilo que o Mauro Cid estava falando para não incriminar o Walter Braga Neto. Né? Então, essas são as conclusões que a PF faz a partir dessas evidências. O discurso, o debate que teve nas redes sociais, eu acompanhei, especialmente no X, eu acho que foi muito proveitoso. Tá? A gente teve gente a favor, teve gente contra, mas trouxeram ali vários conceitos que achei muito interessante, a gente conversou sobre eles aqui. Acho legal que os nossos telespectadores também, a gente possa compartilhar com eles. Né? Mas uma das coisas que falaram em relação à contemporaneidade, se realmente existiu essa contemporaneidade. Então, o que eles estão dizendo? Quando foi preso, no sábado agora, o Walter Braga Neto já não oferecia nenhum risco às investigações. Quando ele faz essas ligações para os pais do Mauro Cid, isso é em agosto de 2023. Então, naquele momento, sim, ele estava só fazendo essas ligações. Agora, não faria sentido prender ele agora, porque passou um tempão de tempo aí. O que a gente acabou de mostrar aí é que não, certo? Quer dizer, esses novos depoimentos do Mauro Cid e do pai dele, nesse mês agora de dezembro, falam dessa atuação do Mauro Cid. Desculpa, dessa atuação do Walter Braga Neto. O Mauro Cid vai falar, olha, realmente ele fazia essas ligações com o objetivo de obter informação, e o pai fala, olha, ligava, mas eu não sei muito bem do que estava acontecendo. Então, nisso daí, então, sim, teria uma contemporaneidade, é um debate que está acontecendo. Exatamente. Existem outros debates também, tá? Vou seguindo aqui, mas você me interrompe se você achar fica à vontade.
O outro é se de fato houve uma atuação do Walter Braga Neto de realmente dirigir ou controlar as informações que eram passadas para a investigação, porque quando ele faz o telefonema, ele está mais perguntando ali o que ele já tinha, o que o Mauro Cid já tinha falado na delação. E é daí que se produz esse documento com perguntas e respostas, dizendo assim, ó, sobre tal assunto ele falou isso, sobre tal assunto ele falou isso, sobre Braga Neto. Não, ele falou que o Braga Neto tem ele é super democrático, né? Ele nunca tentou fazer nenhum golpe, né? Não é nada super a favor da transparência. Uma preocupação, portanto, da família Cid em falar para o Braga Neto, não estamos comprometendo você, tá? Mas que não necessariamente é verdade. E vamos continuar aqui analisando, portanto, essa decisão de pedido de prisão preventiva do general Braga Neto. A gente mostrou aí vários trechos do relatório. O que não tem na decisão? Não tem um vídeo do Braga Neto interferindo na investigação. Não tem. Você tem um conjunto de elementos. Ligação que foi feita, está registrada. Troca de mensagem que foi feita, está registrada, mas se apagou o conteúdo, mas você sabe que houve. No período em que o Mauro Cid estava fechando o acordo de colaboração, você tem lá o documento no PL que mostra como eles estavam tentando obter informações de fato. Você tem uma discussão. Mas ligar para o pai do colaborador no período da colaboração, isso já significa automaticamente uma pressão? Ou ele tem alguma lei que impede ele de fazer isso, etc., Bom, aí você tem um elemento a mais do lado da Polícia Federal, que é de fato que o Mauro Cid mudou a sua versão do depoimento. Antes ele estava poupando o Braga Neto, depois ele é mais incisivo sobre o Braga Neto. Está muito claro aí o que aconteceu para o Mauro Cid ficar mais à vontade, talvez sentir que o Braga Neto já foi mais incriminado pelo restante da investigação, etc. Não está muito claro qual foi a motivação do Mauro Cid para mudar esse depoimento. Então, às vezes, eu acho que a PF não coloca todos os elementos ali no relatório, formula mal algumas questões, mesmo quando há alguma base em cima da qual trabalhar, em cima da qual se argumentar, em cima da qual se pedir uma prisão que eventualmente pode ser negada pela autoridade judicial. Então, há momentos em que a PF se expressa bem, outros momentos que a PF se expressa mal. Então, assim, você tem, de fato, o general Braga Neto ligando para o pai do Mauro Cid. Ele deveria fazer isso. Vamos esquecer a esfera penal. Vamos fazer uma outra análise aqui, moral, política, etc. Você está lá investigado, você tem ou você faz parte do grupo político de alguém que fechou uma colaboração premiada. Se você procura o pai para saber o que ele está falando, não dá a impressão de que você está com medo do que ele possa falar? Você é um general de forças armadas, quer dizer, você tem um poder. Você tem um poder, você é associado a alguém que foi presidente da República e você ainda é um general de força armada. Você tem um poder dissuasivo só se você ficar fazendo pergunta, etc. Você tem. Uma ligação de um general questionando, o que ele está falando aí? Tá falando de mim, não tá, e tal, etc. Quer dizer, aquilo que não tem prova, o teor exato do que ele falou, mas especulando sobre o interesse que ele manifestava ter na colaboração premiada. Isso não gera um constrangimento? O que a PF está dizendo, olha, nós temos aqui uma mudança de comportamento que indica que houve esse constrangimento durante um bom período. Então, são indícios para pedir isso. Você tem aquela prova cabal que acaba com qualquer discussão, olha, fulano está ali sendo filmado jogando uma prova na fogueira, você não tem. Mas você tem indícios de que um tipo de constrangimento, um tipo de pressão estava sendo feito. Indícios, não são provas concretas. Às vezes até eu critico quando falo indício concreto, falo, indício é concreto. O indício são ali sinais, etc. E a prisão preventiva muitas vezes é para que ela é feita para que a investigação não seja alvo de uma interferência. Se você espera a prova cabal da interferência, quer dizer, o sujeito jogando uma prova na fogueira, pronto, a prova já foi destruída, a interferência já foi feita, a investigação já foi prejudicada. Então será, do ponto de vista jurídico, que um conjunto de indícios ele já não tem uma legitimidade para que se blinde a investigação contra a possibilidade da interferência, fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Porque uma vez feita,
Acabou a chance. Então a pergunta que se coloca é o seguinte: é mais seguro para a investigação, diante daquilo que se sabe, que o Braga Neto fique preso? Ora, se você tem suspeitas de que está havendo uma interferência, de que o telefonema dele resultou num período em que o colaborador não o entregou, etc., você entende, né, no lugar da Polícia Federal, que é mais seguro que o Braga Neto fique preso durante a investigação. Porque ainda há elementos a serem descobertos e isso é colocado pela PF. Por exemplo, a PF coloca que ainda não identificou todos os operacionais desse grupo dos Kids Pretos. Você tem novos depoimentos do Mauro Cid sendo feitos. Então, há uma legitimidade nessa visão de que o Braga Neto preso, diante desses indícios, mesmo que, repito, como um pleonasmo, indiretos, ele está interferindo na investigação. Ora, sim, para a visão da PF, é mais seguro para a investigação que o Braga Neto fique preso. Mas aí você olha do outro lado. Mas há um elemento concreto de prova para privar alguém de liberdade nesse momento? E aí você entra nessa margem, nesse terreno de uma certa subjetividade. Sabe jogo de futebol que tem uma falta ali, você pode dar o cartão amarelo ou pode dar o vermelho. Tem gente que acha que deve dar o vermelho, tem gente que acha que deve dar só o amarelo. Ou aquele pênalti, podia ser marcado? Podia, mas também não podia. Tem uma margem de subjetividade e interpretação que me parece existir um pouco nesse caso. E aí, o que depõe contra a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, aí representado na figura do Moraes, que autorizou essa prisão? O que depõe é o duplo padrão. Não exatamente o caso desses investigadores da PF, tá? E nem da Polícia Federal como um todo, se a gente tratá-la como algo estanque e permanente. Mas, em relação ao Moraes, em relação ao Supremo Tribunal Federal, a gente tem que lembrar que essa turma demonizou as prisões preventivas tocadas no âmbito da Lava Jato. E eu estava lá, muitas vezes, falando, olha, há elementos para prender preventivamente fulano, porque a prisão é preventiva. Ela é para se prevenir contra a interferência na investigação. E aí você tinha empresários bilionários, que já tinham alguns indícios ali de tentativa de destruição de prova, mesmo quando não havia uma prova concreta da destruição. E o que eles faziam naquela ocasião? Não pode, isso é um absurdo, isso é uma perseguição política, não pode estender a prisão preventiva, não pode fazer colaboração com quem está preso. Tudo isso eles estão jogando no lixo. Mas fui eu que mudei de posição? Não. Eles é que estão mudando. Supremo Tribunal Federal, pelo menos na figura do Alexandre de Moraes, que lá atrás eram contra a prisão preventiva, arranjava tudo que é alegação, aí agora que você tem uma prisão preventiva baseada em elementos que são indiretos, que você tem que combinar e tal, etc., eles ficam sem credibilidade para decretar uma medida gravosa como botar um general na cadeia. Então isso acaba facilitando, evidentemente, uma narrativa de perseguição política. Duda Teixeira. Bom, acho que o Braga Neto, ele realmente errou ao fazer esses telefonemas para os pais do Mauro Cid. A gente não ele tem deu margem para tudo isso com essa burrice, né? Mesmo do ponto de vista de um investigado. Exato. E a gente vai precisar ir para o intervalo. A gente vai precisar ir para o intervalo, a gente volta continuando a analisar esse caso complexo. Até já. Bom. Salve, salve! Dá trabalho expor casos complexos, expor todos os elementos em jogo, mas aos poucos a gente vai mostrando aqui como é que a gente faz esse jornalismo. Expondo todos os elementos, refletindo em cima deles, analisando se há coerência das autoridades públicas. A Polícia Federal, só para registrar, ela foi incisiva ali contra os políticos na época da Lava Jato. Há núcleos, evidentemente, há diferença entre agentes federais. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele perdeu muita credibilidade com aquela demonização toda e agora precisava dessa credibilidade para tornar mais legítimo aos olhos da população, principalmente um segmento mais à direita, certas medidas que são baseadas em indícios, que não são baseadas em algo tão concreto de uma maneira simples e direta, que qualquer leigo entende. Vamos voltar a esse assunto no próximo bloco. Antônio Nogueira, o pior é o seguinte, um delator que muda a versão é, por óbvio, pouco crível.
Zilda Lúcia, like. Regina Maura, o cara tá preso com geladeira, televisão, ar-condicionado na maior mordomia. Esse é o Braga Neto, tá? Aqui ela tá se referindo. João Flávio J, prisão é último recurso, estão extrapolando. Só registrar que se trata de prisão preventiva que pode ser inclusive revogada. Vai haver alegações de defesa, etc. Quer dizer, não é a execução da pena ainda. É um receio da Polícia Federal de que a investigação seja prejudicada com a liberdade do investigado. Então, se cumpre aí todas as etapas da investigação, uma vez que ele se der por encerrada mesmo, finalmente, o sujeito pode ser solto para responder em liberdade. Expondo aqui todos os elementos envolvendo a prisão preventiva do Braga Neto, gerando reflexão entre os nossos espectadores. Tem muita gente que acha que devia prender, tem gente que acha que não deve prender. A gente está mais preocupado aqui em organizar esse debate, trazer os elementos, mostrar que há um conjunto de indícios e a PF, diante daquele conjunto, pediu a prisão preventiva. O Alexandre de Moraes achou que havia indícios suficientes. Em relação às prisões preventivas na Lava Jato, havia uma demonização quando elas eram tomadas com um conjunto de indícios que não é conveniente para a classe política, etc. Então se demoniza. Aí agora se busca legitimidade diante de conjunto de indícios, sem aquele vídeo de uma prova cabal, etc. Aí fica mais difícil no debate público. Agora, isso quer dizer que na esfera penal não haja, vamos dizer assim, elementos para que algumas pessoas possam defender isso? Não, há elementos para que pessoas argumentem a favor disso. E há elementos para que as pessoas argumentem contra. Aí cada um vai ter que formar o seu juízo e a gente está buscando aqui simplesmente fazer com que as pessoas formem esse juízo e esses argumentos com base nos fatos, com base naquilo que está no relatório, Duda. Aliás, estou curioso para ver aí depois do chat se as pessoas concordam ou não com a prisão preventiva, né? Eu às vezes concordo, às vezes eu discordo, cada hora vem um... Mas voltando àquilo que eu estava falando... Porque mais importante do que sim ou não, do que concordar ou discordar, é entender o que está acontecendo. E a gente aqui tem uma preocupação, e é por isso que primeiro a gente procura entender tudo, porque a gente tem uma preocupação em manter a coerência, manter o princípio. Então, assim, o princípio que é usado nesse caso tem que ser um princípio que valha para todos os casos. Quer dizer, a gente só vai autorizar a prisão preventiva quando houver uma prova cabal de interferência numa investigação. Bom, aí a interferência já aconteceu. Ela não foi mais preventiva no sentido amplo de prevenir contra qualquer interferência. Já aconteceu uma, pelo menos. Pode acontecer outras? Pode. É melhor prender depois da primeira? Mas não é melhor que a investigação seja blindada antes da primeira interferência, quando há um conjunto de indícios que pode levar a ela? Mas aí entra a questão, qual é o conjunto de indícios que é suficiente para convencer fulano, beltrano, a sociedade, o poder judiciário, etc. Aí a gente entra na especificidade do caso, e é o que a gente está analisando aqui, diga. Exato. Bom, o Braga Neto, quando faz aquela ligação para os pais do Mauro Cid, então ele dá margem para tudo que está acontecendo, para essas acusações de agora. O que a gente tem de concreto é que ele realmente pediu as informações sobre o conteúdo da delação. A gente não tem ali uma evidência dele controlando as informações que seriam passadas para a investigação, mas é razoável até deduzir que ele estava fazendo a ligação para os pais do Mauro Cid, não só porque estava preocupado ali com o Mauro Cid, mas porque ele estava pensando em se proteger, e aí realmente o simples fato de ter telefonado também claramente exercendo ali uma certa pressão, né? Se o pai depois conversou com o filho, ele falou, olha, o Braga Neto me ligou. E aí o Braga Neto sim mantém, e mesmo hoje ainda mantém uma influência muito grande no Exército, né? Nesses militares todos, em todos esses tenentes coronéis, que em algum momento ele se chamava de rataria, né? Ele mantia... Que é uma turma aloprada, é uma turma barra pesada, como a gente viu, pelas mensagens trocadas entre eles, pelos documentos que foram encontrados pela Polícia Federal. Quer dizer, o Mauro Cid, ele fazia contato com essas pessoas, ele tinha alguma dimensão de com que tipo de gente que ele estava lidando. Então, assim, um telefonema, repito, do Braga Neto, não é algo
a ser tratado com uma naturalidade total quando é um telefonema para o pai do colaborador. Quer dizer, esse sujeito, ele não deveria ter feito isso do ponto de vista moral, do ponto de vista político, etc. E deu margem, evidentemente, para que a Polícia Federal interpretasse o conjunto de indícios da maneira que interpretou. Então, existe aí um avanço de sinal. Quando, no caso do Ronaldo Caiado, por exemplo, que a gente analisou aqui outro dia, que foi declarado inelegível por 8 anos, ainda cabe recurso ao TSE, mas pelo TRE de Goiás, eu falei aqui a mesma coisa. Foi burro de fazer uma reunião com vereadores, mesmo da base aliada, no Palácio das Esmeraldas, que é a sede ali em Goiás, para tratar de questões político-eleitorais durante o período eleitoral. A margem que ele deu para ser acusado de uso da estrutura pública, para ser acusado de fazer pedido de voto, mesmo que não fosse explícito, que fosse uma orientação para os vereadores, para falarem para os eleitores de uma maneira indireta também e tal, essas coisas não são para ser feitas, porque elas vão dar margem à confusão e aí qualquer elemento que pareça algo mais vai ser utilizado para uma punição. Então foi o que aconteceu com o Caiado, foi o que aconteceu com o Braga Neto, em casos completamente diferentes. Não estou acusando o Caiado de vínculo com o Trump, nada disso. É simplesmente que, às vezes, as pessoas acabam se colocando numa posição em que não deveriam se colocar em primeiro lugar. A gente pode analisar depois e falar assim, mas não tem uma prova cabal, etc. Pode, mas só está sendo discutido o caso porque houve a reunião lá, houve a ligação e a troca de mensagens aqui. Vamos continuar, Lula Teixeira? Diga. Nessa mesma pauta? Ou você pode falar. Tem repercussão ainda, Jair Bolsonaro, etc. Mas fica à vontade, vamos fazer análise, é interessante. Eu acho que tem um outro ponto que eu escutei, né, o resto da imprensa, estava lendo também artigos, e tem uma parte majoritária da imprensa, vem essa ordem de prisão preventiva, está super apoiando, é isso mesmo, tem que prender, e olha, o pessoal da Polícia Federal não dá ponto sem nó, eles só fazem isso quando eles têm absoluta certeza, são extremamente competentes. Imagina se fosse o Lula, na época do Petrolão, alvo de prisão preventiva baseada em conjunto de indícios, né, com elementos indiretos. Imagina se iam estar falando a mesma coisa. Pois é. Mas é claro que são situações diferentes e tal, etc. Mas a gente busca aqui manter os mesmos princípios. Então, repito, a gente é rigoroso, a gente entende que há conjuntos de indícios que legitimam. A gente pode discutir esse. Será que esse é suficiente? Talvez valha, inclusive, novos esclarecimentos da Polícia Federal, outros trechos aí dos depoimentos. Eles confessaram que tinham medo do Braga Neto. O Braga Neto vai poder acusar o delator de mudar de versão conforme a conveniência. Quer dizer, talvez faltem outros elementos aí para a gente tirar uma conclusão mais categórica. Diga. Felipe, e aí só vale lembrar que a PF já errou em prisão preventiva, que é o caso do Felipe Martins. O sujeito ficou 6 meses preso. A PF disse assim, olha, ele tinha viajado para os Estados Unidos em dezembro de 2022, junto com o Bolsonaro, para escapar ali de qualquer coisa. No fim, ele não tinha viajado, ele tinha ficado aqui no Brasil. Depois ele mesmo precisou provar que ele tinha ficado aqui no Brasil, né? Tinha até postagem dele nas redes sociais. E 6 meses depois ele foi solto, né? A PF errou. Agora é o seguinte... errou, mas não consertou o erro, né? Porque o cara ficou 6 meses preso sob uma acusação falsa de que ele estava, primeiro, fugido do Brasil e depois tentado fingido que tinha fugido do Brasil, né? Então, às vezes, tem esses erros, sim. Muito bem, vamos agora às reações à prisão de Braga Neto. Jair Bolsonaro afirmou em suas redes sociais no sábado 14 o seguinte, abro aspas, a prisão do general. Há mais de 10 dias, o inquérito foi concluído pela PF, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao Ministério Público. Como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? Jair Bolsonaro. Mandou essa aí, gerou um monte de compartilhamentos, etc. Agora, a investigação, de fato, não acabou. Tanto que, depois dos 37 indiciados, vieram mais 3 indiciados. E a própria PF, nessa solicitação de prisão, aponta que algumas pessoas ainda não foram identificadas e aponta os novos depoimentos, tanto do Mauro Cid quanto do pai do Mauro Cid. Então houve ali um relatório final sobre aquele caso específico da trama golpista que gerou os 37 indiciamentos. No entanto, há novos elementos que surgem e a PF continua investigando. Pelo menos é isso que a PF está alegando, é isso que a PF está apontando.
Então o Bolsonaro não está nem aí se a PF incluiu já a resposta para a pergunta dele na decisão, porque ele sabe que a maioria dos seguidores dele não vai ler a decisão. Então, assim, me parece, Duda Teixeira, que embora seja uma alegação forte, que no começo cause uma estranheza, ela é mais, assim, uma forma de você botar ali o público contra a Polícia Federal do que uma refutação técnica daquilo que a PF está colocando. Repito, a defesa pode alegar, peraí, houve uma tentativa, porque seria isso, né? Seria assim, houve então uma tentativa forçada da PF de prorrogar a investigação com vistas a prender preventivamente pessoas por razões políticas, etc. Bom, aí vai ser preciso provar que a PF prorrogou de uma maneira forçada essa investigação, mas que a investigação está acontecendo. Dado que novos depoimentos foram coletados agora 5 e 6 de dezembro, além do final de novembro, isso tá acontecendo. Sim, agora as investigações, uma hora tem que acabar, né? Uma hora tem que acabar. Não pode ser igual o inquérito das fake news. Exato. Esse é um problema que a gente está vendo agora, porque a investigação chega ali, faz um indiciamento, manda para a PGR, mas aí eles pegam e trazem um fato novo e continua, e aí meio que o sujeito pode ser preso preventivamente de uma investigação que nunca acaba, né? Aí você fala, puxa, se as investigações nunca acabam, então outras pessoas vão ser presas preventivamente também, né? Quer dizer, fica uma sensação meio que de que qualquer um pode ser preso porque são investigações eternas, né? E aí eu acho que é um erro que está na origem desse inquérito, né? O inquérito começou errado e está sendo prorrogado, e não só prorrogado, como são oito inquéritos, todos agora meio que se juntam nesse daí, e aí eu acho que assim, tá bom, a investigação continua, mas puxa, era para estar continuando, né? Eu acho que uma hora dá a sensação de que eles não conseguiram ainda todas as provas que queriam, e aí meio que estão sempre reabrindo e prorrogando para ver se em algum momento agora eles estão pegando o celular, o computador do Braga Neto, para ver se eles conseguem em algum momento ter evidência suficiente para fazer o que eles querem, que pode ser aí algum envolvimento maior do Bolsonaro. Acho que falta aquilo que eu estava falando. A PF nem sempre argumenta bem. Está faltando esclarecer aí alguns pontos, inclusive sobre a prorrogação da investigação. Quer dizer, o que exatamente motivou um novo depoimento do Mauro Cid? Eu entendo que você faz uma investigação, você indicia um monte de gente, de repente aparece um novo elemento. Cai ali uma informação sobre alguém, etc., de onde você puxa e acaba descobrindo que há outros cúmplices ou que alguém que tinha uma participação sobre a qual residia menos provas, há mais provas, era um papel de destaque, não era um papel coadjuvante. Acho que a investigação tem que continuar quando os fatos impõem isso. Mas o que aconteceu exatamente para que houvesse esse desdobramento depois da lista dos 37? O Mauro Cid ele teve essa iniciativa, porque pelo relatório da PF não ficou muito claro. Ele teve do nada, ele pediu para fazer um complemento, ele lembrou de algo que ele não lembrava antes. Eu acho que tem que ser levado em consideração muita coisa que o colaborador disse. O colaborador pensou, peraí, tinha um elemento aqui que eu não contei, melhor eu contar, porque senão depois, inclusive, eles descobrem e aí me acusam de ter omitido. Tem que ouvir de novo o colaborador. Mas, enfim, repito, há elementos aí que não estão tão bem explicados. E se tivessem explicados de uma maneira melhor, poderiam estar gerando menos fumaça, menos debate acalorado no espaço público brasileiro. Muito bem, então o Bolsonaro falou isso e o senador Hamilton Mourão do Republicanos, que foi vice do Bolsonaro, também se pronunciou. Abro aspas. O general Braga Neto não representa nenhum risco para a ordem pública e sua prisão nada mais é do que uma nova página no atropelo das normas legais a que o Brasil está submetido. Fecho aspas. Questionado pelo Globo sobre a participação de militares na trama investigada pela PF, general Mourão respondeu, aspas, é uma conspiração bem tabajara, conversas de WhatsApp. Em tese houve reuniões, mas não levaram a nenhuma ação. Na linguagem militar, nós definimos como ações táticas tudo aquilo que há movimento. Não houve nada disso, houve pensamento, não passou disso. Fecho aspas.
Bom, não dá para dizer que não passou de pensamento. Eles se organizaram, eles distribuíram tarefas, houve compras de equipamentos, houve presença em locais próximos aonde estava o Alexandre de Moraes, comunicações sobre o monitoramento, houve formulação de documentos como minutas, com golpe de Estado travestido de instrumento jurídico, seja Estado de Defesa, de sítio, artigo 142 ou intervenção militar. Você teve também a consulta do Bolsonaro aos chefes das Forças Armadas, então não foi algo que se limitou ao pensamento. Essa é uma postura bastante corporativista do general Hamilton Mourão, Duda Teixeira. E parece que ele chamam ele para comentar a questão da prisão preventiva e ele vai lá na questão do mérito, se teve ou não golpe de Estado. E aí, realmente, o Bolsonaro não é só que ele consulta os chefes das Forças Armadas, né? É quase que ali uma pressão para que eles fizessem realmente alguma ação no final de 2022.